em direção à paz. A paz é mais difícil do que parece, tem que ser construída, com palavras, promessas, confiança e compromisso, e então mantida com dedicação. Nem tudo sobrevive à mudança, mas há novas alegrias e tesouros a serem descobertos também. Capítulo 17. Madara desperta de repente, diante de uma esposa em aflição, a roupa de cama pegajosa e a luz fraca de antes do amanhecer. É cedo demais, Tobirama, por favor, nem o Shira-kun foi tão cedo assim. Respire, Tobirama ordena. A parte da frente do seu nemaki leve de verão, um hobby fino de dormir, está grudada ao peito por estar encharcada, o cabelo, um halo selvagem e desalinhado sobre os ombros. Os bebês estão bem, Kita, eu prometo. Pequenos, sim, mas ambos saudáveis, na posição certa, e já não tem para onde crescer. Não há espaço. Respire. Madara percebe, abruptamente, o que está acontecendo, mas Kita só deveria dar à luz no mês que vem. Toshi e Azami fizeram aniversário de 22 dias atrás. Chakra frio e líquido atinge como um balde de água no rosto, Tobirama o encara com severidade. Sem pânico, exige, seco. Certo. Sem pânico. Não vai ajudar Kita. Posso fazer alguma coisa? Madara não sabe nada sobre parto. Nada que preste. Ajoelhe-se para ela se apoiar em você. Madara obedece depressa, amassando os lençóis molhados e atirando-os para a extremidade mais distante do futon. Não pode fazer nada sobre a mancha úmida no próprio futon, mas isso é problema das lavadeiras mais tarde. Sua esposa geme entre os dentes, os dedos cravando nos antebraços dele com tanta força que, atrasado, ele precisa reforçar os ossos e os músculos com chakra. Vai ficar com hematomas impressionantes depois disso. Vou buscar Hiyori, anuncia Tobirama e, num instante, o Shiji para Engava, as portas de correr de papel que dão para a varanda, se abrem e ele se vai. Marido? Madara encontra os olhos da esposa, preocupado, e ativa o Sharingan para enxergar melhor na penumbra. Sim, minha esposa. Tobirama disse bebês. Madara pausa. Disse, sim. Kita cerra os dentes durante outra contração e, depois, puxa ar com dificuldade. Estou tendo gêmeos e ele sabia e não me contou. Sim, uma queixa bastante razoável, embora Madara suspeite que saiba porque Tobirama manteve a boca fechada. Você pode arrancar o braço dele com uma mordida depois. Primeiro, respire, lembra, deixando o Sharingan se apagar. Ah, eu vou, diz Kita, baixo, a voz calma e cheia de intenção, embora o chakra lhe falte. Ele vai pagar por isso. Então Hiyori chega com sashimi, Iko logo atrás, e Madara é sumariamente expulso do quarto. Tobirama o espera junto ao Hiyori, o pequeno pavilhão coberto, ainda no nemaki úmido. Kita vai arrancar o seu braço com uma mordida depois, Madara lhe diz, sem rodeios, não há nada a ouvir deste lado dos Shiji selados, nenhum chakra agitado para sentir. As crianças estão alheias, tranquilas. Semanas atrás, Tobirama sugeriu que a Chitaka talvez gostasse de dormir com os irmãos, e a pequena se adaptou muito bem. Kita acha que a filhinha pode ter um talento mais aguçado para sentir chakra do que ela mesma, ainda que com alcance limitado. Tobirama, por outro lado, é um excelente sensor com muita experiência, ele teria sabido o que sentia desde que vem examinando Kita com regularidade há mais de um mês. Ah, sim. Tobirama sabia, sem dúvida, que isso vinha aí, o maldito gato. E sabe que merece o que Kita fizer, a julgar por esse leve estremecer. Saber a teria estressado. Uma desculpa fraca, muito fraca. Sim, teria, Madara concorda, frio, mas Hiyori poderia tê-la tranquilizado, e então ela teria lidado com os medos. Em vez disso, você mentiu para ela, sobre algo acontecendo no corpo dela, até que ela foi desagradavelmente surpreendida quando a bolsa estourou no meio da noite. Gêmeos sempre nascem antes, e Madara não acha que este tempo seja tão ruim pelos padrões de uma gestação gemelar, mas gêmeos estão longe de ser comuns na linhagem Amaterasu. Ele se lembra de Akarari e Kushigamine, de Bandai e Norikura, terem nascido cerca de um mês antes. Os ombros de Tobirama murcham, bom. Eu não queria que ela ficasse aflita, repete, a voz pequena.
Coisas ruins acontecem quando grávidas ficam aflitas demais. Ela teria medo e podia dar pior. Os bebês estavam bem, eu verifiquei. Você ainda podia verificar todos os dias se ela soubesse, e isso teria acalmado vocês dois. Madara o interrompe, implacável. Em vez disso, você mentiu sobre suas motivações quando ela confiou em você. Como acha que isso vai ser recebido? Tobirama correu lá fora sem nada além de uma camisola fina, encharcada, de mangas curtas, mal chegando aos joelhos, mas só agora ele parece envergonhado. Eu mereço levar uma mordida na cabeça, admite, os olhos descendo para o assoalho polido. Sim, merece, Madara concorda, cansado, pressionando o calcanhar da palma contra um olho. É cedo demais para isso, e o próprio nemaki dele está grudando desconfortavelmente nas pernas e na virilha. Vamos nos lavar, decide, abrupto, depois organizamos um desjejum para quando o parto terminar ou quando as crianças acordarem, o que vier primeiro. Tobirama ergue o olhar, abre a boca para protestar e, em seguida, se cala, obediente, seguindo Madara até a casa de banhos. Nenhum dos dois vai conseguir apreciar um mergulho, mas ao menos podem se limpar sob as duchas e trocar por yukata, para estarem apresentáveis quando outras pessoas começarem a aparecer para ajudar. Além disso, seria cortês alimentar as pessoas que, neste exato momento, estão ajudando a trazer ao mundo os gêmeos de sua esposa. Necessidade e chakra só sustentam alguém até certo ponto, e amanhã mal começou. Kita nunca foi do tipo que grita quando sente uma dor interna esmagadora. As cólicas debilitantes do seu primeiro tempo de vida garantiram isso, embora tenham diminuído muito com a idade, e não tenham se repetido aqui. Esse hábito de silêncio ofegante marcou a experiência de seus partos. Iori achou inquietante nas primeiras vezes, mas já se acostumou. No entanto, desta vez, Kita encontra tempo para murmurar ameaças sombrias a Tobirama nos intervalos entre o primeiro nascimento, um menino com as pálpebras da avó, a dobra epicântica mais profunda que a maioria dos Uchiha, estreitando o formato dos olhos, e a bolsa estourar pela segunda vez, ela já está exausta. Aqui, coma isto. Kita morde com gratidão a pílula alimentar que Sashimi lhe enfia na boca, as ervas e suplementos já se desfazem na saliva enquanto ela mastiga. Minutos depois de engolir, seus níveis de chakra começam a subir de novo, há tempo de fortalecer os músculos trêmulos enquanto se prepara para empurrar mais uma vez. A segunda criança é uma menina com o maxilar suave e afilado de Tajima, facilmente reconhecível mesmo no rosto arredondado de recém-nascida. Kita terá de pensar em nomes, mas, agora, só quer voltar a dormir. O sol já está quase alto, mas ela sente que já trabalhou o suficiente por um dia. Trabalho de parto é trabalho duro, por mais rápido que às vezes possa ser. O que quer que façamos com os bebês, Kita? Pergunta Iori enquanto o futon é levado para fora do quarto e um substituto é trazido. O futon antigo vai precisar ser aberto nas costuras, e o enchimento terá de ser lavado em separado, mas provavelmente será salvo. Não é a primeira vez que a bolsa estoura enquanto ela está na cama. Kita tenta pôr a mente em ordem, com a fadiga agarrando seus pensamentos e o tremor nos membros. Não é fácil. Levem para mostrar ao meu marido, consegue dizer, isso importa. Depois tragam de volta para dormir comigo. No futon mais estreito, é claro, assim, ela não corre o risco de se virar sobre ele sem querer. E se Madara-sama quiser ver você? Kita dá de ombros, o nemaki verde limpo do verão, com padrão tecido de gramíneas, se movendo um pouco. O marido pode fazer como desejar, esta é sua 7ª gravidez, ele sabe o quanto ela se esgota em partos no verão e, por menores que os novos gêmeos sejam, ainda foram 2 a nascer. Eles são muito pequenos, mas não exatamente muito menores do que Shirakami foi, o que é reconfortante. Ele se saiu bem, eles, espera-se, também. Deitando-se com cuidado no futon novo, Kita fecha os olhos e se permite respirar, enquanto os Ji para a sala central finalmente se abrem e os selos são desativados, revelando seu marido e filhos aos seus sentidos, junto com Tobirama. Ela não quer pensar em Tobirama agora. Dói. Ela está cansada. Tobirama, infelizmente, não lhe dá escolha. Depois que Madara apresenta as crianças aos novos irmãos recém-nascidos, admiração e encanto brilhando no chakra dele o tempo todo, o Senju segue o marido de Kita de volta ao quarto e fecha os Ji, enquanto Madara se ajoelha.
Em um yukata com padrão de chamas e tomoe, para acomodar os recém-nascidos minúsculos no futon pequeno, dentro da armação especial pintada com vários selos. Os bebês se aninham um contra o outro no sono, ecoando como devem ter ficado comprimidos no ventre. São pequenos e dolorosamente perfeitos, e agora, secos e limpos, ela vê que o menino tem uma massa de cachos soltos, enquanto o cabelo da menina, igualmente fino e macio, se ergue em desalinho. Cabelo de bebê raramente indica o cabelo adulto, mas Mitama nasceu com cachos que depois viraram a mesma massa espessa e indomável de pontas que Madara tem. Seria bom se o cabelo desse filho permanecesse macio e encaracolado como o de Kinu foi, mas Kita não cria esperanças. Minha esposa me abençoou com 2 crianças lindas, murmura seu marido, o amor dolorosamente claro no rosto e no chakra, enquanto ele afasta com delicadeza uma mecha do rosto dela. Sou, de verdade, o homem mais afortunado. Não acho que eu consiga ter mais, confessa Kita. Não é só porque acabou de ter gêmeos, embora isso pese, e sim porque ela está perto de completar 39 anos. Complicações se tornam mais prováveis a cada mês, tanto para ela quanto para o bebê. Ela deu à luz 8 crianças e criou outras 3 até a vida adulta, é suficiente. Basta. Seu amado marido tem 10 filhos que chama de seus. Para amar e ver florescer, ele não será despedaçado pela perda do coração, como foi na história de Naruto, não será torcido num simulacro de si mesmo por desespero e abandono. Ele viverá muito e com alegria. Então não precisa ver mais, meu bem, Madara diz com facilidade, o meio sorriso feito de calor suave. Mesmo que você jamais tivesse trazido mais do que Toshi e Azami para minha vida, ainda teria sido suficiente. Amo todos os meus filhos, mas cada um é um presente inesperado. Coração meu, você não me é mais preciosa por tê-los gerado, e não me seria menos preciosa na ausência deles. Kita sente os olhos encherem e pisca para afastar as lágrimas. O amor deles é algo profundo e quieto, nada parecido com a agonia desesperada que ligou seu marido a Hashirama, nem com a alegria dolorida que a presença de Tobirama acende nela, mas, em momentos como este, ele sobe das profundezas da alma, escuro e vasto e grande demais para a carne conter. Certamente os céus sorriram para mim no dia do seu nascimento, diz o marido, baixo, o Sharingan girando suavemente enquanto ele recolhe cada lágrima com a ponta do dedo e a afasta. Por todo o luto e tristeza que a vida me deu, ela ainda me abençoou com alegrias maiores. Seu marido já passou dos 40, as linhas exaustas sob os olhos estão gravadas na pele, assim como as rugas de preocupação entre as sobrancelhas e as marcas de riso nos cantos dos olhos e ao redor da boca. As mãos são marcadas e calejadas, a pele e a mente, assinaladas pela memória de 10.000 campos de batalha, seus olhos a observam do rosto do irmão, porque os olhos deles não eram idênticos em tom, e ainda a espanta, às vezes, ver as íris mais castanhas de Izuna nas órbitas de Madara onde deveriam ser negro carvão. Mas o cabelo não é menos indomável do que era aos 15, e o coração não é menos gentil. O divino está muito além do entendimento mortal, ela lhe diz, a voz áspera e trêmula, mas quando você me olha assim, eu quase consigo tocar isso. O que há de mais divino do que o amor? O marido ri, suave e maravilhado, enquanto enxuga outra lágrima. Coração meu, toda a poesia que já existiu e que ainda existirá não seria capaz de expressar, com justiça, a alegria que você me dá. Kita gostaria de continuar se aquecendo na presença do marido, trocando palavras doces e sentimentos mais doces ainda, mas Tobirama está ali, à espreita no quarto, ela o sinta ou não. Eu te amo, Madara, diz apenas, sentindo o coração dele tropeçar com a simplicidade da confissão, mas eu estou exausta. Então durma, ele a incentiva. Eu ficarei com as outras crianças, podemos passar o dia com os falcões, todos vão gostar. Não há nada mais que realmente precise ser feito hoje. É verdade, os filhos mais velhos gostam o bastante das aves do pai para, ao menos, aprender a mantê-las firmes na luva e girar uma isca. É, de fato, a segunda atividade favorita deles com o pai, perdendo apenas para histórias antes de dormir. A Chitaka é pequena demais para isso, mas vai gostar de assistir. O clã inteiro saberá dos gêmeos até a hora do desjejum, então ninguém exigirá que Madara atenda assuntos da guarda externa hoje, nem em qualquer dia desta semana, a menos que seja uma emergência de verdade. Ainda assim,
Ele capta com facilidade o formato dos pensamentos dela. Durma, meu bem, os bebês vão precisar de você em breve e, do jeito que são pequenos, precisarão mamar com mais frequência. Descanse enquanto pode. Está bem. Ele pode vencer esta, uma vez. O marido esboça um sorriso de canto e se inclina para beijar as marcas das lágrimas nas bochechas dela, depois beija a ponta do nariz, e o Sharingan aprende numa ilusão breve. Você não precisa perdoar Tobirama, nem sequer olhar para ele se não quiser, mas, por favor, ao menos deixe que ele se desculpe por sua estupidez antes de você expulsá-lo de novo. Ele já está se punindo, e eu sei o quanto você detesta isso. A ilusão se quebra, os olhos do marido voltam a um negro não tão negro, e ele a beija mais uma vez, um toque rápido de lábios, antes de se levantar, tirar um conjunto de roupas do armário e sair do quarto, fechando Shi com cuidado. Kita vira a cabeça e encontra Tobirama ajoelhado aos pés da cama, um rubor mortificado pintando as maçãs do rosto e tingindo as orelhas de escarlate, o olhar firmemente baixo e as mãos cerradas em punhos nervosos sobre as coxas. O cabelo está impecavelmente arrumado e o chakra totalmente contido, sem uma única fresta para revelar pensamento ou sentimento, mas o vermelho vivo no rosto, a curva da coluna sob o yukata gasto com carpas, a queda dos ombros e o amargor dos lábios falam, com eloquência, de tensão e de um alto ódio miserável. É tão injusto. Por que ela não consegue ficar brava com ele nem que seja por um pouco, sem que ele a faça se sentir culpada por isso? Tobirama. A voz dela soa tão cansada, é claro que está cansada. Mal deu tempo de nascer o sol, e ela acabou de dar à luz gêmeos que não esperava nem de longe. Idiota. Tão idiota. Um suspiro. Tobirama, vem aqui. Tobirama se arrasta pela borda do futon novo e limpo, que cheira apenas a algodão e fibra de cânhamo, com traços suaves de palha, sabão e sol, até se ajoelhar na altura dos joelhos dela. A uma distância de um braço está a borda inferior da armação especial de futon com Finjutsu, ninjutsu de selamento, que todos na vila agora usam para monitorar e sustentar a saúde de prematuros. Podem parecer perfeitamente saudáveis, mas cautela nunca é demais. Ele não se atreve a olhar para cima, sabe como ela deve estar, cansada e triste e sofrendo, e não suporta ver. Já é ruim o bastante sentir no chakra dela, o cansaço e a dor acrescentando um fundo ácido à presença perfumada de incenso, ampliado pelo cheiro físico. Ele espera. Tobirama, por quê? A perplexidade dolorida fere mais do que a raiva jamais poderia, e ele não tem resposta que justifique as escolhas. Eu tive medo, diz apenas, o olhar preso às mãos. Medo de que você entrasse em pânico, lembrando da morte da sua mãe, e se prejudicasse sem querer por estresse e medo. Ele respira. Mas você nunca fugiu de encarar e soltar seus temores, eu projetei os meus em você, e meu silêncio foi para meu próprio benefício. Eu confiei em você e você mentiu para mim. Tobirama sente a garganta fechar e os olhos arderem. Ela confiou, e ele mentiu. Desfazendo os punhos, ele se inclina para frente, pousa as mãos no chão e se curva até a testa tocar o tatami, a esteira de palha trançada. Peço desculpas, sem reservas, pela minha presunção tola. Aceitarei qualquer punição que você escolher impor. O chakra dela récua, puxado para baixo da pele, apertado. Tobirama espera. Ele não quer, desesperadamente, ser banido de volta à ala dele, mas sabe que é a punição que Kita mais provavelmente escolherá. Não para sempre, ela não é cruel assim, mas ser privado do conforto e da segurança de se aninhar à noite com ela e Madara é, com certeza, algo que ele merece por ter abusado desse privilégio. A respiração dela vacila, curta, em golpes. Tobirama não ousa se mover. Ela não disse que podia. Ela soluça. Tobirama fecha os próprios olhos com força, mas não rápido o bastante para impedir que as lágrimas pingassem no tatami. Ele é um tolo. Você, seu estúpido, cérebro de mingau. Tobirama. Os lençóis sibilam e a mão de Kita agarra o cabelo dele, sacudindo, você. Sente direito. Ela puxa o cabelo com exigência, e Tobirama se desenrola, obediente, saindo da reverência total, olhando para o rosto dela com cautela.
Os olhos azul escuros estão cercados de vermelho, as bochechas manchadas, a boca treme, e o corpo todo sacode com a força do choro. Ela solta o cabelo dele. O controle sobre a presença falha e então tudo que ele sente é dor. Tobirama! É um lamento agudo. Como ele conserta isso? Ele precisa consertar. Ele fez isso, a culpa é dele, ele tem de fazer parar. Ela se lança à frente, Tobirama segura depressa, ela acabou de parir, ele é um imbecil por trazê-la a isso agora. E congela quando ela enterra o rosto no ombro dele e envolve o tórax dele com os braços. O quê? Me abrace, seu estúpido. Tobirama obedece às pressas, totalmente confuso. Ele não entende, ele a feriu. Por quê? Um punho bate no ombro dele. Estúpido! Sim, eu sou um idiota, Tobirama concorda, sem saber o que mais dizer. Ele nunca foi bom em lidar com mulheres chorando, e ainda não sabe o que disse ou fez que de repente deixou sua melhor amiga assim, tão arrasada. Ele estava tentando se desculpar. Kita encosta a testa no ombro dele, soluçando alto. Tobirama ajusta o abraço e tenta embalar um pouco, como faz quando Yukino está tão exausta e sobrecarregada que só consegue gritar. Então mais dois choros estridentes se juntam ao coro, e Kita desaba, sem forças, nos braços dele, soluços profundos sacudindo o corpo inteiro. Não, 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 não. Tobirama toma uma decisão imediata. Provavelmente vai ter problemas depois, mas, neste momento, qualquer decisão vai dar problema, então. Ele se arrasta para frente e deita Kita no futon, força com cuidado as mãos dela soltarem. Ela não quer largar, depois pega os bebês minúsculos, acomoda-os de pé por dentro do yukata, junto à garganta, e se deita de frente para ela, colando o corpo ao dela, de modo que os bebês fiquem aninhados entre os dois, e envolve Kita novamente. Kita enterra o rosto na curva do ombro dele, pressionando a parte superior do corpo contra o dele, embalando os bebês entre ambos com delicadeza, e respira fundo, em tremores, enquanto o choro fino dos recém-nascidos continua sem ceder. É como uma faca dentro da cabeça, e ele odeia isso. Cante, Kita exige, rouca. Tobirama capta imediatamente a intenção, uma canção acalmaria ela tanto quanto aos bebês. E a mente dele, prontamente, vira um vazio, enquanto procura desesperado por uma melodia simples. Ele não é particularmente musical. Então lhe vem à lembrança uma melodia Uchiha, que ele ouvirá guerreiros tocarem tarde da noite, na fronteira de Frost, apenas com uma harpa ou uma biva como acompanhamento, lenta e estranha e melancólica. Olá, escuridão, minha velha amiga, vim falar com você de novo, porque uma visão, suave, se infiltrou, deixou suas cenas enquanto eu dormia, e a visão que foi plantada no meu cérebro ainda permanece, dentro do som do silêncio. A respiração de Kita se acalma, Tobirama continua, tentando manter a afinação e lembrar as palavras. Em sonhos inquietos eu caminhei sozinho, por ruas de pedras de rio, sob o halo de um lampião suspenso, ergui a gola contra o frio e a umidade, quando meus olhos foram feridos pelo clarão de uma luz de chakra, que cortou a noite e tocou o som do silêncio. Os bebês começam a se acalmar, está funcionando, ele não pode parar agora. Quais são as palavras? A voz de Kita se une à dele, e na luz nua eu vi 10.000 pessoas, talvez mais, gente falando sem dizer nada, gente ouvindo sem escutar, gente escrevendo canções que vozes nunca compartilham, e ninguém ousa perturbar o som do silêncio. É uma canção terrivelmente estranha, e as palavras fazem pouco sentido, mas ressoam lá dentro de um jeito que quase dói. Tobirama canta até o fim e então recomeça do início, enquanto os gêmeos diminuem o choro, até que, por fim, se calam. Então ele canta pela terceira vez, na esperança de que voltem a dormir. Tolos, eu disse, vocês não sabem, o silêncio cresce como uma ferida, escutem minhas palavras para que eu possa ensinar, tomem meus braços para que eu possa alcançar, mas minhas palavras, como gotas de chuva silenciosa, caíram e ecoaram, no mundo do silêncio. E uma quarta e uma quinta vez. E o povo se curvou e rezou ao Deus gravado que criou, e a luz lançou o seu aviso, e as palavras que ela formava, e o sinal dizia, as palavras dos xamãs estão escritas nas paredes dos esgotos e nos salões dos quartéis, e sussurram no som do silêncio. Quando os gêmeos finalmente dormem de novo, ele já está rouco, e Kita também parou de chorar.
Ela o deixa recuar para, com cuidado, deitar os bebês de volta no futon minúsculo e seguro, mas emite um som de advertência quando ele tenta se levantar. Olhando para trás, vendo-a deitada de lado, observando com olhos vazios de exaustão, Tobirama percebe, de súbito, que ela estava cansada demais para aceitar ou recusar as desculpas. E ainda está cansada demais. Esperar que ela tomasse uma decisão ponderada era exigir demais. Ele realmente é um tolo. Kita fecha os olhos e faz um gesto insistente com uma mão, chamando. Tobirama sobe ao futon, obediente, aninha a melhor amiga contra o peito, uma mão apoiando a nuca dela e a outra massageando de leve a região lombar, e então encara, sem foco, acima da cabeça dela, enquanto ela também sucumbe ao sono. Com sorte, ele conseguirá se desculpar direito depois. Já faz 3 semanas desde que Kita deu à luz. Obon está quase chegando, e Tobirama ainda não conseguiu se desculpar direito. Ele tentou, claro, tentou muito, aliás, repetidas vezes, mas Kita o interrompeu todas as vezes, insistindo que ele já tinha pedido desculpas e não precisava fazer isso de novo. Ou será que ele não tinha falado sério da primeira vez? Tobirama tinha falado sério, sim. Mas isso não significa que ele ache que aquele pedido de desculpas tenha sido suficiente. Fez ela chorar, pelo amor de tudo que é sagrado. Por que ela não o deixa tentar outra vez, do jeito certo desta vez? Madara não ajuda. Ele simplesmente aceita a visão de Kita de que Tobirama já se desculpou, e então segue em frente como se estivesse tudo normal. Nessas 3 semanas, os gêmeos cresceram visivelmente, como bebês saudáveis crescem, e os traços do rosto ficaram mais definidos. Só que isso veio acompanhado de certos problemas. Ainda não houve acusações diretas, mas a fofoca corre solta, e os rumores também. Tobirama embala o menino, o gêmeo que ainda não recebeu nome, contra o peito enquanto lê a papelada dos Senju. O chi do seu escritório está aberto para aproveitar a pouca brisa que existe nesta manhã de agosto, cada vez mais quente, quando Ka entra no jardim do salão do clã Uchiha usando um yukata de flores de pessegueiro e bambu. Ela se senta no ingava, do outro lado, para tirar as ori e então entra no escritório para se acomodar ao lado da mesa. Então este é o garotinho de quem tem ouvido tanto falar. Tobirama ergue os olhos para ela. O novo filho de Kita, concorda, sem ênfase, ainda sem saber ao certo onde ela quer chegar. Eu ouvi um boato de que Kita te amaldiçoou longamente durante o parto, diz sua prima, com uma simpatia despreocupada, inclinando-se para examinar o bebê adormecido mais de perto, e ele certamente parece ter os seus olhos. Ah! Então é disso que se trata. Ainda não ouvi uma pergunta, Tobirama responde, neutro. Kao encara, por um instante, Tobirama se sente com 15 anos de novo e precisa se lembrar de que não é mais um adolescente impulsivo e inseguro. Ela pode ser prima de sangue, mas sempre foi mais do que isso para ele. Quase como uma irmã. Tobi, eu sei que você está dormindo com eles, ela diz, direta. Você nem tem tentado esconder. Tobirama abaixa a cabeça 1 centímetro calculado, reconhecendo a observação. Ele não tem escondido. Por que Madara tem deixado você entrar no quarto dele? Ou devo dizer, por que ele tem te mantido no quarto dele e feito a esposa dormir lá também? Tobirama faz uma pausa para considerar a complexidade de responder à pergunta da prima. Existem pelo menos 5 camadas na disposição de Madara em permitir que Tobirama durma no futon conjugal, algumas delas definitivamente não são assunto para circulação fora do clã. E K, por mais que seja sua prima favorita e mais próxima, não é Uchiha. Nem de longe. Você conhece as legalidades sobre tomada de reféns que os Uchiha praticam? Me lembre, Ka arrasta as palavras, acomodando-se naquele desleixo confortável de guerreira, que fica completamente incongruente em contraste com o traje alegremente feminino. A tomada de reféns de curto prazo é regida pelos protocolos diplomáticos geralmente aceitos, comuns ao restante das nações elementais, Tobirama explica. A tomada de reféns de longo prazo é regida pelas leis deles, um tanto idiosincráticas, sobre concubinato.
Leis das quais Tobirama já tinha conhecimento bem antes de Hashirama morrer. Madara explicará tudo a ele quando Sakurajima estava cortejando Kakuzu, depois que Tobirama ficará confuso sobre por que o chefe da guarda externa estava tão irritado com toda aquela história. Tudo remontava ao infame Biei-Fuji, que fora quem redigira essas leis em primeiro lugar. Daí todas as idiosincrasias do que se permite, do que se proíbe e de quem pode se valer delas. É mesmo? Cá agora está atenta. As leis só permitem concubinato masculino, não feminino. Tobirama continua, firme, e só podem ser invocadas por chefes de linhagem que também sejam guerreiros. O tom geral da lei é: se você consegue capturar um guerreiro de fora do clã, ele não luta o suficiente para impedir que você, sozinho, o arraste até em casa, e o clã julga que seus meios de mantê-lo contido são suficientes. Então ele é seu concubino e você tem um dever de cuidado para com ele. Como não foi Sakurajima quem prendeu Kakuzu e o levou ao complexo do clã, ela não pôde invocar essas leis. Apesar de ser chefe de linhagem, precisou conquistar o agora marido do jeito difícil. Que curioso eu nunca ter ouvido falar disso antes, K comenta, com suavidade. A parte realmente interessante é que, pela lei Uchiha, meu irmão me entregar a Kita para ser selado pode ser interpretado como ele me oferecendo a ela como concubino, diz Tobirama, sem emoção, voltando os olhos para a papelada. E ela aceitando. Madara também aceitando, já que foi ele quem exigiu a troca em primeiro lugar. Kita não era chefe de linhagem naquela época, mas se tornou antes que os reféns fossem devolvidos, e seus meios de mantê-lo contido foram julgados suficientes. Entre o chakra selado e o selo de guia, alimentado pelo chakra ao qual ele não tinha acesso, sem falar da disposição dele de cumprir tudo pelo bem do seu clã, do irmão e da remota possibilidade de paz, ele estivera mais do que contido. Você não me diga. Nenhum dos dois interpretou desse jeito, Tobirama acrescenta, seco. Mas poderiam. Duvido muito que Hashirama tivesse protestado na época. O irmão teria vendido Tobirama com prazer, mesmo para um casamento desigual, se isso garantisse paz. Já a ofereceu como refém sem pedir antes, 2 vezes, então o casamento não estaria além dele. Se Madara tivesse insinuado que era uma condição necessária. E, ainda assim, aqui está você. A ninja Takar Madara deixou o Senju numa posição muito precária, ele lembra. Madara tomar o chefe do Senju como concubino e então transferir a liderança para um candidato mais jovem e menos capaz marcialmente é uma punição severo bastante, e deixa muito claro ao daimyo que eu serei um refém, garantia do bom comportamento do meu clã pelo resto da vida, como convém quando Madara foi misericordioso a ponto de não executar ninguém. Nem mesmo Tsunama, que, como filho quase adulto de Hashirama, seria a vítima mais aceitável. Você não parece particularmente incomodado com isso. O tom de Tka deixa claro que ela está genuinamente preocupada com o bem-estar dele, então Tobirama ajusta a abordagem. Madara não pede nada e não espera nada, exceto que a amizade que eu já tinha com Kita continue como antes. Todo o resto é escolha e iniciativa minhas. Você está escolhendo dormir com Madara e Kita. É bom não ficar mais sozinho no meu futon. Faz muito tempo que ele sente falta dos irmãos mais novos, e Hashirama parou de dividir futon com ele bem antes de se casar com Mito. Começou logo depois daquele confronto no rio por causa da amizade de Anija com Madara, inclusive. Chika pode ter sido sua esposa, mas nunca dormiu com ele. Os filhos dormiram quando ficaram mais velhos, mas isso é diferente. K entende o subtexto com facilidade. Então onde este homenzinho entra nisso? Ela faz um gesto que abarca o bebê. Kita diz que ele tem os olhos da avó dela e o cabelo de Madara. K lhe oferece um sorriso doce. Que coincidência encantadora. Seu cabelo também fazia esses cachos quando você era bebê, e seus olhos tinham exatamente esse formato. Ela pausa. O rosto largo e o queixo fino também lembram você, embora esse seja definitivamente um tom de pele Uchiha, e eu já vi essas orelhas em várias pessoas diferentes no distrito de ferreiros deles. Em outras palavras, isso vai ser pior do que toda a confusão do Shirakami ter sido, de maneira indireta, batizado em homenagem a ele. Maravilhoso! Conforme o verão cede lugar ao outono e os gêmeos ganham peso, Madara descobre muito mais sobre o que exatamente está acontecendo em Vento. Ao mesmo tempo,
o que ele esperava e decididamente não. O Daimyo do Vento tentando consolidar os vários clãs errantes do deserto em uma única vila? Esperado. Fácil de prever quando todas as outras nações, grandes ou pequenas, estão tentando persuadir seus shinobi itinerantes a se fixarem em um só lugar e aceitarem o patronato do seu Daimyo. Na verdade, as outras grandes nações têm conseguido em grande parte. A água ainda está se consolidando, mas o Daimyo dele certamente vai alcançar esse objetivo, ao menos no curto prazo. Vento é quem fica de fora. Que esses clãs tenham decidido que não querem ser unidos sob uma única regra em algum ponto central dos desertos de vento? Também imprevisível. O que não dava para prever era a maneira como escolheram escapar da autoridade do Daimyo. Bem, se é que a reconhecem. Não é como se a lei do Daimyo valesse muito no meio das areias. A única lei no deserto é o próprio deserto, que impõe seus caprichos nos termos mais cruéis, e a lei do Big que faz daquele deserto seu lar. O Daimyo tentando impor sua vontade às tribos enquanto existe um gigantesco construto vivo de chakra andando pelo deserto, muito provavelmente ofendido com um assentamento permanente, é um pouco tolo. Ainda assim, em vez de desafiar o Daimyo diretamente, as tribos se dispersaram. As caravanas de Bunraku estabeleceram bases permanentes em outros lugares, no País da Areia, no País dos Pássaros e em Konogakakure. Os tecelões abandonaram suas vestes características e se dissolveram de volta nas aldeias que margeiam o deserto, mais algumas pessoas aqui e ali em cada assentamento para tecer a fibra que os pastores colhem das cabras, conhecidos e protegidos contra forasteiros, comunicando-se entre si por vias secretas. Os cantores do metal simplesmente sumiram, não se acham em lugar nenhum, e suas antigas minas estão estéreis. Os cavaleiros do vento só podem ser encontrados por caravanas que cruzam o deserto. Nenhum mestre de caravana vai traí-los quando fazer isso significa ser deixado à mercê das areias. E os radiestesistas provavelmente ainda estão nas profundezas do deserto, impossíveis de localizar, a menos que queiram ser encontrados. Shiba-sama, portanto, não tem uma força shinobi unificada para comandar, e sua tentativa de exercer autoridade sobre aqueles que poderiam vir a se tornar essa força só lhe trouxe perdas maiores ainda. O País do Vento continua oco como uma casca de ovo soprada, mais vulnerável agora do que nunca, e seu Daimyo perdeu prestígio considerável. Mas Vento é um lugar áspero, e poucos, de fato, desejariam governá-lo. Shiba-sama dificilmente será deposto. Quem quer reinar sobre uma nação que é o campo de pisoteio de um Big meio enlouquecido? Um lugar onde não se planta arroz, água custa muitas vezes mais do que sal e 9/10 do território é inabitável? As nações vassalas nas bordas são presas muito mais fáceis. Madara discute as implicações com Izuna numa tarde, tomando chá, com seus 3 filhos mais novos cochilando juntos num cobertor no canto do aposento. Ashitaka, com 2 anos, é muito apegada aos irmãos bebês. Kita está ocupada afiando sua seda no ingava, enquanto Sukumo fia fibra de cânhamo para o finjutsu dela, Adatara costura painéis de kimono recém-lavados e Yukino lê. Shirakami, sem dúvida, está nas forjas visitando o tio Tekari, que está ensinando o futuro herdeiro da guarda externa sobre técnicas de forja, shuriken e quanto tempo leva para transformar areia de ferro em ferramentas de aço. Takahara deve estar nos arquivos de novo. Makuma está no rio aprendendo manipulação de água com o pai e Mitama provavelmente corre solto com os amigos em algum lugar da vila. Ele tem 12 anos. Vai ficar bem. Teria sido melhor tentar algo mais parecido com o que temos em Konogakakure, Izuna comenta, amargo, mas Shiba-sama é mesquinho demais e ambicioso demais para isso. Ele queria a autoridade que Deichidono tem em Relâmpago, mas a corte dele é pequena e o pai não teve concubinas shinobi para gerar filhos, porque os clãs shinobi do vento não dão nem um punhado de sal pelo suposto suzerano. Os Shiba nunca conquistaram o deserto, apenas as terras aráveis que o circundam, e a reivindicação deles sobre as areias e os ermos do interior é puramente teórica. Se aquela terra pertence a alguém, pertence ao Ishibi, simplesmente porque o Big a ocupa de maneira tão evidente. Sim, Vento não é um alvo popular para invasões, Madara concorda. E também é um lugar com pouca agitação interna, todo mundo está ocupado demais sobrevivendo, e a maioria dos shinobi de lá já ganha dinheiro sobretudo por meios não militares, mineração, tecelagem, performances teatrais e por aí vai. Sim,
Escolta de caravana e espionagem eram basicamente isso, Izuna confirma, com um envenenamento ocasional e autodefesa usual contra incursões de shinobi estrangeiros. Também não ajuda que as fontes de riqueza dos clãs estejam, em sua maioria, no deserto. Os cantores do metal são os mais ricos e influentes, por causa do acesso incontestado ao ouro e ao ferro, mas você não ia querer construir uma vila perto das principais áreas de mineração deles. Não há nada para comer lá, e menos ainda para beber. Acesso constante à água é uma necessidade para um assentamento e, mesmo que exista algo assim escondido sob as areias, você ainda teria de fazer os radiestesistas entregarem primeiro. Madara sorve o chá. A nova caravana de Bunraku de Konoha vai viajar por vento durante meses a fio, mas vai manter uma parcela dos membros na vila o ano inteiro. Os mais velhos e os mais novos, em especial, aqueles que são frágeis ou mais fáceis de se tomar como refém, e por isso precisam aprender habilidades de autodefesa num ambiente seguro antes de integrar a trupe errante. Falando nisso, você tem acompanhado o que os Iga andam fazendo? Não em detalhe. Madara acompanha o panorama geral, mas sabe que Izuna está seguindo a inquietação crescente entre os parentes distantes com atenção quase obsessiva, então não vê sentido em fazer o mesmo. Seria redundante. Nizam, sério? Izuna balança a cabeça. Parece que você tem isso sob controle. O outro revira os olhos, visivelmente satisfeito. Enfim. A casa principal está se fragmentando. Há a facção apta, que acha que os cegos e aleijados deveriam se acomodar em funções domésticas de suporte, e há alguns cegos e feridos que realmente se ajustaram bem a papéis civis nesse grupo. Principalmente tecelões e fendeiras de seda, alguns homens que nunca quiseram ser guerreiros e mulheres que, em grande parte, já faziam isso de qualquer jeito, já que seda é considerada dever de uma nobre. Aí tem os mutilados, em vários graus, que querem recuperar alguma medida das habilidades e responsabilidades perdidas, e os aptos que os apoiam. Principalmente familiares e cônjuges cujo status dentro do clã caiu como resultado dessas lesões. Também há aptos que agora têm muito mais deveres do clã e não gostam nem um pouco disso, então seriam a favor de qualquer coisa que lhes devolva tempo para o que preferem fazer. Ezaki está no campo do aceite seu novo status e a rebaixamento como merecidos, o que é péssimo para ele quando a esposa não tem a menor intenção de fazer isso. Como Enagiku-san está recuperando a mobilidade com ferocidade, com isso, inspirando outros a seguir as pegadas dela, e como ela também é muito mais habilidosa do que o marido no lado interpessoal das coisas, o equilíbrio está mudando muito rápido. Ezaki com certeza está subestimando quão rápido. Aqueles da casa secundária que estão fora administrando as propriedades Iga não voltam até depois da colheita de arroz, em outubro, mas, até lá, a liderança pode muito bem ter passado para outra linhagem dentro da casa principal. Não seria a primeira vez. Mas Hinaka ainda seria herdeira, Madara aponta. Sim, mas esperariam que ela emulasse os ideais da mãe, não os do pai, Izuna responde, ácido. Ela já está fazendo essa transição. O pai largara a maior parte do treinamento dela para priorizar o caçula mimado, que nem sequer recebeu um nome pensando em liderança e, por isso, está muito atrasado em comparação com a irmã na mesma idade, já que mal tem o básico, acelerou bastante essa mudança. O que os Iga estão fazendo com as crianças nascidas na guerra? Izuna dá de ombros. Jogando nas mãos de amas e famílias de criação da casa secundária, em geral. Eu fiz questão de lembrar vários membros da casa secundária de que eles residem em Terra Uchiha, e que todos os nascidos em Terra Uchiha têm os direitos estabelecidos na Carta de Konogakakure, além da sua proteção como suzerano, e é por isso que tantos deles tiveram filhos nos últimos 2 anos. Os Iga geralmente selam as crianças aos 5 anos, no Shishigou-san, então ainda há tempo para a liderança mudar e para você lembrar a eles, mais perto da data, que essas crianças nasceram sob sua autoridade e em suas terras. No cobertor, o amontoado de crianças se mexe e um dos bebês começa a chorar. Madara pousa a xícara e se apressa, é Minami, o novo filho, inquieto. Minami, que se parece tanto com o falecido irmão caçula Sabur, exceto pelos olhos e pelas orelhas, que às vezes o peito de Madara dói só de olhar. Ele quase tinha esquecido o rosto de Sabur até chegar o dia do nome dos gêmeos, e então ver aquele choque de cachos macios, o rosto quadrado e o queixo delicado trouxe tudo de volta.
Minami tem os olhos da avó de Kita, mas também tem uma semelhança divertida e inteiramente coincidente com Tobirama. Bem, em parte coincidente, Madara sabe que a família estendida da mãe descendia de Senju Kabema várias vezes, e o pai também tinha um homem na própria árvore familiar, ainda que apenas uma vez. Os olhos são coincidência, porém, por que Tobirama os herdou do progenitor Ataque? Por outro lado, havia alguns Ataque na árvore Senju nas gerações anteriores a Kabema. Izuna pega Megata, a irmã gêmea de Minami, antes que ela passe de um resmungo, e a embala contra o peito. Megata tem a mesma mandíbula levemente arredondada que Yaiko costumava compartilhar com o pai, e o cabelo mais macio para acompanhar. Eu não sei como você e Kita dão conta de tantas crianças sem enlouquecer, ele comenta, enquanto Madara balança de leve, aconchegando o filho. Sem falar no resto. Tobirama ajuda, Madara aponta. Com os gêmeos para cuidar, Tobirama basicamente desistiu do próprio Futon e dorme com eles todas as noites, para tirar o máximo de peso possível de Kita. Já era a hora. É improvável que ele volte, embora ainda mantenha suas roupas na própria ala. Ainda assim, são só 3 de vocês para conduzir 10 crianças. Eu e já ficamos sem mãos com 2. Nós gostamos. A paternidade é, honestamente, a coisa favorita de Madara. Cada criança nova foi uma alegria nova e um desafio novo, e ele fez o melhor que pôde para ser o que cada um precisava. Não foi nem de longe fácil, mas ele gosta de pensar que se tornou um homem melhor por isso. Kita não teria removido o selo contraceptivo se não amasse ser mãe tanto quanto ele, e, embora ele tivesse ficado contente em se manter com 5 filhos, bem, 7 contando Toshi e Azami, ele ama que ela tenha estado disposta a lhe dar mais 2 filhas e um filho. Minami se acalma, encarando Madara com olhos enormes. Madara põe a língua para fora, e o filho pequeno se abre num sorriso e solta um risinho. Ah, sim, eu tinha esquecido. Você não tem dignidade nenhuma, Izuna resmunga, seco. Eu tenho 10 filhos. Eu não preciso de dignidade, Madara rebate, feliz. Dignidade só atrapalha na hora de paparicar seus preciosos filhos e filhas. Eu sinto muito por ter feito você chorar. Kita ergue os olhos do Tir. Tobirama está sentado ao lado do seu bastidor, um pergaminho no colo e a expressão de alguém que acredita ter desatado um enigma difícil e agora espera descobrir se acertou. Eu te perdoo, ela concorda com facilidade, não foi tanto ele tê-la feito chorar, e sim toda a situação. Ela estava cansada, dolorida, com os sentimentos em desalinho, e a expectativa tão clara dele de que ela jogaria fora a amizade inteira por causa de um engano bem-intencionado, tinha sido demais. Ela não queria que ele implorasse, reforçando o abismo social que ainda os separa, ela queria que ele estendesse a mão para além disso. E ele acabou estendendo, depois do incentivo dela, e desde então não tentou reforçar aquela distância de novo, mas ela sabe que ela ainda existe na cabeça dele. Infelizmente não há muito o que fazer, ele não a ouviria nisso, mas ela continua tentando. A postura de Tobirama amolece um pouco, aliviada e satisfeita, ele gosta de estar certo. E o que você pensa sobre a situação na água? Kita faz um som pensativo enquanto ajusta os fios da urdidura e passa a lançadeira, outra fileira do padrão sutil de folhas de salgueiro emerge. O Daim da água certamente silenciou toda a dissidência e arrancou juramentos de lealdade e serviço de todos os clãs Shinobi do país, ela pondera, mas por quanto tempo isso vai durar? É mesmo pai se quem se submete não consentiu? Eles vão aceitar o peso no pescoço, satisfeitos com as concessões oferecidas em troca da perda de liberdade, ou vão guardar vingança no coração? Que herança de problemas Shimazu Dono está deixando aos seus descendentes? Tobirama faz um ruído de concordância na garganta e se inclina, abanando um temari sobre a cabeça de Megata. O bebê guincha de alegria e tenta agarrá-lo, prendendo-o entre as 2 mãozinhas e levando o tecido à boca. Kita sorri, Tobirama gosta mesmo de paparicar os filhos dela. Na verdade, todas as crianças, é quase uma pena ele não ter o menor interesse no processo de fazê-las. Também me pergunto como Shimazu Dono vai organizar esses shinobi recém-juramentados, ela continua, distraída. Vai deixá-los em suas terras tradicionais, ou vai exigir que a liderança e o treinamento se concentrem num único lugar, sob seus olhos? Vai impor um uniforme,
Como Date-dono fez no Relâmpago e Tamura-dono na Terra, ou vai seguir o nosso exemplo e permitir que os clãs mantenham suas vestes tradicionais? Vai criar leis para que alguém só possa se chamar Shinobi se tiver jurado fidelidade a ele? E os que se recusarem a servir serão nomeados fora da lei e perseguidos? Ele vai reformar o sistema de castas, ou usá-lo para impor melhor a própria vontade? Tantas perguntas, e ainda nenhuma resposta. Talvez ele permita que os clãs mantenham seus territórios tradicionais, Tobirama concede, erguendo o olhar de Megata com um sorriso cálido ainda firme enquanto faz cócegas com delicadeza na menorzinha, arrancando risadinhas. Mas é bem provável que centralize e padronize o treinamento, possivelmente numa vila na mesma ilha da capital. E talvez organize a produção de armas e armaduras de forma centralizada, para garantir que ninguém se arme sem o consentimento dele. O que é mais fácil de fazer por meio de isenções de impostos aos ferreiros que aceitem trabalhar para o Estado e criando um monopólio estatal sobre a mineração de ferro. Encostado no ombro de Kita, Minami chupa o polegar e cochila, alheio à alegria da irmã. Quanto às roupas, Tobirama deixa que Megata agarre seus dedos e os leve à boca. Suspeito que os trajes tradicionais não serão proibidos, mas talvez exijam um uniforme quando estiverem em missões sob a égide do Dain. O que vai enriquecer significativamente quem produz os materiais desse uniforme e empobrecer quem fabricava outros estilos, Kita acrescenta, girando um pino e enrolando mais do tecido pronto no rolo do tir, para que a borda de trabalho não fique nem perto demais, nem longe demais do corpo. O Dain provavelmente vai escolher lã, tecido de trama de armadura e algodão como padrão, com o tecido de casca reservado especificamente para o inverno ou então abandonado de vez em favor de pele de foca e peles. Tornar a trama de armadura o padrão facilita manter controle sobre a produção, e o algodão já está firmemente nas mãos dos grandes proprietários. A lã é mais dispersa, mas impor cotas e um imposto, como já existe sobre o arroz, garante que o Dain equipe seu shinobi com pouquíssimo custo. Você espera agitação, Tobirama observa, Megata ainda mascando contente os dedos dele. Não de imediato, Kita descarta, mas com o tempo. Conforme os desequilíbrios que esse novo sistema explora ficam mais evidentes e os clãs são pressionados, de modo inexorável, a abandonar tradições e modos de vida. Vai haver choques por causa da educação, clãs que já priorizam as habilidades que o Dain prefere que seus shinobi adquiram serão favorecidos em detrimento dos outros. Ter todos os clãs num só lugar provavelmente vai reforçar ainda mais o sistema de castas, assim como depender do Dain para a comida. Bem, depender do salário dele e dos mercadores, famílias shinobi de castas inferiores não poderão mais coletar por conta própria nem cuidar de suas lavouras se as lojas se recusarem a atendê-las. Problemas, de fato, Tobirama murmura, e então se inclina para fazer cócegas em Megata outra vez, até ela soltar a mão dele. Tobirama entrega oficialmente a chefia do clã Senju a Tsunama no ano novo, depois que o sobrinho completa 20 anos, como é devido e apropriado. Ele, Mito e Ika já garantiram que Tsunama é capaz de cumprir todos os papéis necessários para o funcionamento harmonioso do Senju, embora, na prática, ele vá desempenhar apenas 2 ou 3 deles no máximo, receber clientes, negociar contratos e atuar como porta-voz do clã junto aos Uchiha em diversas questões civis e militares. E, por fim, toda a papelada do clã desapareceu dos aposentos de Tobirama no salão do clã Uchiha. Lamentavelmente, alguns membros do clã parecem não perceber que isso significa que Tobirama não está disposto a exercer sua senioridade sobre o sobrinho, por mais descontente que esteja com as decisões de Tsunama. Seu primo Atma e os comparsas são os infratores mais frequentes, provavelmente porque ele é o próximo guerreiro mais velho com o sufixo da família principal Senji, sendo o único filho sobrevivente de Yutabea Confuzuma, o falecido tio de Tobirama, e sente que, se Tobirama não lidera mais o clã, então ele é quem deveria estar no comando. Não importa o que Madara decretou ou porquê, afinal, Tsunama é filho de Hashirama, então certamente ele é quem deveria pagar a pena pela insubordinação do pai, e não o clã como um todo, certo? Tobirama se vê cada vez mais tentado a tratar essa interferência constante no pouco tempo livre como um desafio pessoal, como guerreiro, e surrar o primo idiota no ringue. Mas isso só provaria que Tobirama ainda é mais forte do que qualquer outro guerreiro do clã e minaria ainda mais a autoridade de Tsunama. E ele já surrara Atma uma vez, 4 anos antes,
por exigir que Tobirama impedisse o filho mais velho, Sechama, de seguir o aprendizado de cerâmica que, aos 12 anos, o menino colocará como objetivo do coração, para que ele virasse um guerreiro de verdade, em vez disso. Então, no fim da primavera, Atma e os demais incômodos vêm reclamar da escolha de Tsunama para esposa, Senju Sonode, cuja família inclui Sain, o pai, que cuida das camélias do clã e extrai o óleo com que eles protegem armas e ferramentas. E Tobirama decide que deixou isso se arrastar tempo demais. Ainda assim, o que fazer continua em aberto. Ele foi educadamente mordaz durante o chá e deixou claro que seu sobrinho pode pedir a mão de qualquer mulher que desejar, como é direito de todo homem. Tsunama, inclusive, pedirá a opinião de Tobirama sobre Sonode antes, o que foi gentil, mas francamente desnecessário. Só que isso não pode continuar. Ele se retirou, não é mais chefe do clã nem sequer um guerreiro sênior, tecnicamente, já que não tem permissão para comandar os Senju em campo. Ele precisa deixar claro, de algum modo, que agora está fora da hierarquia Senju, ele é um refém de longo prazo, garantia de bom comportamento, e não pode participar da política do clã. E expressar abertamente qualquer opinião sobre a escolha de noiva feita pelo chefe dos Senju, além de reconhecer que Tsunama é livre para se casar com quem bem entender, é tomar posição política. Ele reclama disso mais tarde, tomando chá com Kita no jardim. E eles todos sabem que eu não deveria participar da política do clã. Isso estava muito claro no edito. Mas esses guerreiros insatisfeitos com o novo caminho do clã me veem como líder legítimo, e a minha deposição como uma tecnicalidade política, já que eu não fui derrotado publicamente nem pelo meu sobrinho nem por Madara. Claro que ninguém espera que Madara encene um desafio público e então quebre metade dos meus ossos ou me mate de vez, todos sabem que ele me supera em muito, eles nos viram treinar e eu só consigo um golpe quando consigo surpreendê-lo. Mas Tsunama, embora seja um guerreiro perfeitamente capaz, não é meu igual. E é só isso que importa para eles. Kita lhe passa o prato de senbei, Tobirama pega um, mastigando, enquanto ela também entrega um biscoito para cada um dos gêmeos, que chupam o alimento sentados sobre a manta estendida sob o salgueiro, olhando para ele com olhos enormes. Não consigo pensar no que fazer para que parem de me procurar, ele admite, quando a amiga leva um senbei à própria boca e então lhe devolve o prato. Proibi-los de entrar no complexo Shira seria Madara negando acesso, o que faria com que eles dobrassem a aposta, insistindo que eu sou o líder ausente deles, e provavelmente provocaria desobediência mais visível. Eu não quero que isso se espalhe desses poucos dissidentes para o clã inteiro, isso forçaria Madara a tomar uma postura muito mais dura, e eu sei que ele odiaria as execuções públicas ainda mais do que eu. Eu só. Kita se inclina e enfia outro senbei na boca dele, Tobirama para mastigar. Há algo que eu venho querendo te oferecer já há algum tempo, ela diz, com a cabeça levemente baixa, mas os olhos firmes no rosto dele, e que os seus deveres variados impediram. Eu te peço isso agora, com a compreensão de que penso nisso há muito tempo e de que o que eu digo não é reação ao seu problema atual nem um capricho passageiro. Tobirama engole em seco. Continue. Kita se ajeita de novo, com um leque Uchiwa de estampa vibrante de amaterasu pousado com leveza no colo. Senju Tobirama, ela entoa, em voz baixa, há muito você me é querido, e sua posição e seus deveres há muito me impediram de expressar meu afeto da forma apropriada. Você é o irmão do meu coração, e eu me sentiria profundamente honrada se você consentisse em se tornar meu irmão de verdade. Eu desejo acrescentar seu nome ao registro da minha linhagem, para que você carregue o nome do meu clã pelo restante dos seus dias e seja honrado como meu parente. A mente de Tobirama corre pelas implicações e pelo subtexto daquela oferta, é semelhante, ao mesmo tempo, diferente do que Kamui ofereceu a Shika, quando a formulação fora a pessoa mais querida do meu coração, e não havia menção à linhagem. Ele se lembra do que sabe sobre outros adotados pelos Uchiha. Teruito, o marceneiro, primo de Oshiki, adotado porque o pai viúvo estava cortejando uma guerreira Uchiha, mas morreu antes de o relacionamento poder ser formalizado, e os diversos ceramistas, menos adotados do que contratados, e depois incorporados por casamento. Como adotado, ele não é obrigado a tomar o nome Uchiha, mas pode fazê-lo se escolher, e é isso que está sendo oferecido. Ele faz uma reverência, não profunda demais, nem longa demais, de irmão para irmã.
Kita, eu me sentiria honrado em ser seu irmão de verdade, ele diz, e cada palavra é sincera. Você também é a irmã do meu coração, e reivindicar isso diante do seu clã me traria grande alegria. Kita abre um sorriso radiante, sem sequer tentar escondê-lo atrás do leque, e então se arrasta pela manta e o abraça com força. Obrigada, Nizam, ela sussurra, e ele a envolve com os braços e beija o alto da cabeça dela, inspirando seu aroma e seu chakra. Obrigado, Into, Tobirama consegue dizer, com a garganta apertada. Ao que parece, ele terá mais uma chance de ser um irmão mais velho, afinal. Que jornada estranha foi essa, de inimigo a refém, de aliado a amigo, e agora, enfim, a irmão. Ele será Uchiha Tobirama pelo resto dos seus dias, e é um pensamento estranho, mas de forma alguma indesejado. Na verdade, ele já se pega guardando isso com certa ansiedade, especialmente a parte em que sua irmã vai lhe fazer um Auri Uchiha de verdade. Ele quer que, no forro, ela pinte a forma de dragão dela. Izuna vai se contorcer. Vai ser muito divertido. Principalmente agora que ele pode chamar o outro de cunhado na cara dele. Já fazem 4 anos desde que Kita finalmente adotou Tobirama, acrescentando o nome dele aos registros de linhagem Toyotama logo depois de Toshi e Azami, e neste ano Madara acrescentou um novo nome sob o próprio, nos registros de linhagem Amaterasu. Takahara agora é adulto. Seu filho, seu primogênito, tem 20 anos, e Madara está 4 anos além da idade que o próprio pai chegou a alcançar. 46, o que, estranhamente, não parece tão velho quanto parecia quando ele tinha 20. Ainda assim, as cicatrizes doem quando chove, e em algumas manhãs, ele precisa ter cuidado ao se levantar do futon, porque os ossos também reclamam. Izuna tem o mesmo problema, na verdade, talvez seja pior para Izuna, cujo oponente sempre favoreceu a espada em vez de preferir duelar jutsu contra jutsu. Não que Tobirama pareça se mover pior quando chove, mas ele tem afinidade com água e também é muito menos propenso a resmungar essas coisas para Madara. Madara está fazendo o possível para se manter em boa forma física e aguarda com ansiedade poder concluir o treinamento dos filhos como deve ser, em vez de precisar recorrer a uma transferência de Sharingan de última hora. Mas esse treinamento infelizmente vai ficar em suspenso por alguns meses este ano. No outono passado, o Dain da Água estendeu um convite para que Madara visite a corte na primavera seguinte, nominalmente como sinal de que não há ressentimentos pela invasão sumária, aquela caça a ladrões de linhagem de sangue, 7 anos atrás, mas também para acertar acordos comerciais e para que Shimazu Dono, sua corte e seu shinobi possam lançar os olhos sobre o guerreiro mais infame do continente. Não vai ser nada agradável, nem para ele nem para quem o acompanha. O País da Água tem o sistema de precedências de corte mais complexo dentre todas as nações elementais, algo que Madara, tecnicamente, pode contornar como chefe do clã cuja de mais alta posição ainda existente, mas que ainda assim precisa reconhecer ao saudar os anfitriões. Mito providenciou que vários Uzumaki experientes em precedências e protocolo passassem o inverno em Konogakakure, mas, mesmo com memorização assistida por Sharingan e uma comitiva enorme, que inclui vários Nara e Yamanaka independentes, Shmu, primo de Akimichi CHK, e sua equipe Inoshika CH, alguns Aburame e Igenaka com seus retentores pessoais como aliada Kuji, além de toda a casa de Madara, até mesmo a sua inesperada, mas de forma alguma indesejada, nova filha, nascida no aniversário da morte de seu pai no outono passado, a experiência inteira tende a ser, muito, muito desafiadora. Ainda mais porque ele teve de deixar Izuna para trás, as coisas com o novo Dain do País da Terra e o comandante Shinobi têm sido um pouco delicadas ultimamente, então Madara decidiu que a melhor medida era pôr o irmão Ika para lidar com isso ao lado de Ikaku, Benten, Sakurajima e Oshiki, com a guarda externa cobrindo o lado de fora, e Minakata e Azakatone de olho no clã, enquanto Hidaka observa a vila como um todo, habilmente auxiliado por seu segundo Yamanaka, Inoue. Tobirama deixou a academia aos cuidados de Kagutsuchi e Aburame Shift, e Mito está cuidando da escola. Kita recentemente ampliou o alcance de seus selos Aniki, e por que ela escolheu esse nome para os mapas sensores Madara ainda não sabe. Além do a parte sorridente a Izuna de que Aniki vê tudo, sabe, para cobrir mais 10 milhas além das fronteiras das terras Uchiha. Não há mais nada que Madara possa fazer a essa altura, então ele está deliberadamente evitando se preocupar. Ele tem a corte mais decadente e hedonista dentre as nações elementais para enfrentar, o pessoal em casa vai se virar muito bem.
A esposa surge ao lado dele no convés do belo navio que os leva para o leste, embora, com a neblina do jeito que está, não seja exatamente claro que seja para lá que vão. Madara sabe que é um marinheiro passável depois dos meses caçando piratas, 7 anos atrás, mas não entende como os navegadores conseguem saber onde estão nesse nevoeiro interminável. Está apreciando a vista, ela pergunta, com brandura, postada de lado para olhar ao longo do corrimão em vez de encarar as águas turvas. O leque, com uma estampa de rige no lado interno, esconde metade do rosto dela das ondas. Madara olha à direita, para onde Kita observa, e bufa. Tobirama está mais adiante no navio, reunindo Yukino, Adatara e Ashitaka, garantindo que nenhum deles caia por cima do corrimão ao tentar espiar o oceano. Ashitaka costumava se parecer tanto com MYK que chegava a doer, quase de forma física, mas ela está se afastando disso agora. Afinal, ela já está visivelmente mais velha do que o segundo irmão mais novo dele chegou a ser. Muito doméstico, ele concorda, com ironia. Tobirama fica muito marcante com o manto de guerreiro índigo de verdade, e Madara não pode negar o quanto é satisfatório ver o homem andando por aí com o Shiva vermelho e branco nas costas de todas as roupas. Kita passou metade do inverno garantindo que todas as crianças tenham mantos adequados e devidamente suntuosos. Makuma e Yukino ficaram muito decepcionados por não terem permissão de usar mantos Uchiha de verdade como o pai, mas foram acalmados pelos mantos com marcas Uzumaki e Ataque que Adatara costurou para eles, no mesmo desenho de compromisso que Kita usou no primeiro manto de Tobirama. Todos os mantos têm forro de seda, embora apenas os 4 mais velhos tenham um patchwork completo. Makuma não é Uchiha, então seria impróprio. Adatara tem 13, Yukino tem 12 e também não é Uchiha. Ashitaka tem 7 e os gêmeos pequenos têm só 4. Então a irmã de Kita, Naka, pintou painéis de seda para os mantos deles, como a associação das viúvas faz quando confecciona seus kimonos mais finos. Até Tobirama tem forro de seda, embora isso seja porque Kita fez, desde o início, um manto de adoção dele com forro assim. A maioria dos mantos de guerreiros novos tem forro de seda agora, o clã pode pagar por isso, guerreiros individuais podem pagar, até, e a seda de trama bem fechada é tanta proteção quanto algodão acolchoado e lona firme, defendendo bem contra ferimentos por perfuração. Ainda assim, ver Minami e Megata correndo por aí brincando de ninja em mantos minúsculos, índigo, combinando, é absurdamente adorável. Até os shinobi de Kirigakuri que cuidam dos cabos e das velas parecem tocados pela inocência exuberante que se exibe diante deles. E a nossa pequenina? Ele pergunta. Kita olha para baixo, para dentro da gola larga do manto. Ela não está de armadura, mas os mantos Uchiha são cortados para acomodá-la, então é possível levar uma criança pequena dentro de um, se não houver outros impedimentos. A filha já não é tão pequena, mas sua esposa gosta de trapacear com Finjutsu. Dormindo, graças a tudo, nossa Toyoki dorme muito bem. Se a 7ª filha dele, ele sempre conta Toshi e Azami, tivesse nascido em outro dia, Madara teria escolhido um nome para combinar com os das outras crianças, mas ela nasceu no dia em que seu pai morreu, quase na mesma hora em que ele enfim partiu. Então, com a permissão de Kita, Madara foi buscar em outra parte dos registros do clã e escolheu um nome que combinasse com o tema geralmente preferido pela linhagem Jin, a qual pertencia Nakizawa, a bisavó de Madara, que seu avô Ashimantai honrou ao nomear os próprios filhos e que Obabarioba manteve com os seus também. Que continue assim por muito tempo, Madara murmura, estendendo a mão para tomar a mão livre da esposa e puxá-la mais para perto. Você conseguiu ler algum daqueles livros de travesseiro, Pillow Books, que Shutsumi-san trouxe? A esposa pergunta, em voz baixa. Madara sente o rosto esquentar. Sim, ele leu, e sim, percebeu que eram, sem dúvida, inspirados na vida real, com uma camada muito fina de negabilidade por cima, principalmente em nomes e títulos. Lugares, relações entre pessoas e diálogos eram, com toda probabilidade, autênticos. Ele fez questão de não usar o Sharingan, mesmo que isso signifique esquecer certos detalhes. Ele não quer aquela indecência gravada para sempre na mente, obrigado. O mais recente e o resumo do que há de mais notável das últimas 3 décadas, ele admite. Existem séculos de livros de travesseiro de Mizu, para quem se inclina a esse tipo de indulgência, e o Ushio mantém múltiplas cópias de cada um, com vários comentários políticos associados.
Madara ficou feliz em se limitar aos comentários, sempre que possível. Eu li um pouco mais do que isso, Kita diz, com a mesma calma, e suspeito que vamos aparecer no próximo, espero que apenas de forma estritamente periférica. Seus selos são bons, Madara tranquiliza. Nós podemos impor privacidade. Eu só estou me perguntando que tipo de especulação vai surgir sobre nós e Tobirama. Madara dá de ombros. Mais do mesmo, sem dúvida. Nós sabíamos no que estávamos nos metendo quando eu decidi que as leis de concubinato serviriam para mantê-lo na casa, e depois você o adotar como irmão só aumentou a intriga, já que a maioria dos de fora só conhece nossas tradições de adoção adulta no contexto de vínculos íntimos entre pessoas do mesmo sexo. Agora que há paz, não é mais necessário que homens do clã adotem companheiros de armas de fora do clã. Desde que não especulem demais sobre a aparência de Minami, acho que vai ficar tudo bem, Kita decide. Mas, se fizerem, eu me reservo o direito de defender a minha honra como sua esposa. Aos 4 anos, Minami de algum modo se parece mais com Tobirama do que nunca, salvo pela coloração e pelas orelhas. Madara suspeita que os Kami estejam fazendo uma piada às custas deles. Ironicamente, ele também ainda se parece bastante com Sabur, o que sugere que, se o irmãozinho tivesse crescido o suficiente para entrar na guarda externa, Hashirama teria feito perguntas desconfortáveis. Megata, por sua vez, está puxando mais a mãe, apesar de ter, sem dúvida alguma, o maxilar do avô. Duvido que o Dain da água se incomode se alguns nobres mais irritantes acabarem com um membro a menos, Madara concorda, com frieza educada. Eles deveriam ter mais respeito pela sua prudência e discrição. Por outro lado, na água, ter um filho por concubina como herdeiro pessoal separado do cônjuge não é algo inaudito, então talvez os comentários, se houver, elogiem a previsão dela em vez de condenarem qualquer desvio. Quase prefiro os rumores que insinuam que você gosta de assistir, a esposa resmunga, revirando os olhos. Como se você conseguisse manter as mãos longe de si mesmo por tanto tempo, e como se Tobirama tivesse por mim mais interesse do que tem pela lua. Os mesquinhos, gananciosos estreitos assumem que todos os outros pensam como eles, Madara lembra, com brandura, evitando deliberadamente se deter nas imagens sugeridas pela frase dela. A especulação diz mais sobre eles do que sobre nós. Somos julgados pelos nossos próprios padrões, Kita concorda, distraída, acomodando-se outra vez. Bem, tenho certeza de que isso vai ser interessante, então. Fico me perguntando quantas camadas de intriga Shimazu Dono está operando. Pelo menos 7, eu diria. Madara já notou 7, e Izuna provavelmente conseguiria identificar mais 2, no mínimo. Felizmente, eles só vão ficar aqui por 5 semanas, então todas as camadas e detalhes ainda estarão suficientemente frescos quando ele voltar para casa, para o irmão dissecar tudo com calma e lhe dar uma longa palestra sobre tudo que ele deixou escapar. Deixa um like, um comentário e não esquece de se inscrever no canal.